Oi, tudo bem? Eu me chamo Hugo e essa aqui é a segunda aula da oficina do curso de Arduino, tá bom? Do IPRJ LEMEC, da UERJ de Nova Friburgo. Nessa aula aqui a gente vai ver alguns conceitos relacionados a circuitos elétricos, alguns termos, algumas leis, né? Uma lei de Ohm, na verdade, para ser mais específico. E vamos aprender também a calcular a resistência equivalente em circuitos em paralelo, em circuitos em série. Vamos ver também como usar uma protoboard, como interpretar o padrão de cores de um resistor, tá bom? Primeiramente, o que seria a tensão, né? Essa variável é importante a gente conhecer antes da gente começar a mexer com o Arduino. A tensão é a diferença de carga elétrica entre dois pontos. Ou seja, a gente vai ter aqui o circuito, a gente vai ter isso aqui representa um circuito, né, esse desenho aqui, e a gente vai ter uma diferença de carga elétrica de um lado aqui do circuito, onde está esse tracinho menor, e esse outro traço maior aqui, vai estar outra carga elétrica. Essa diferença de potencial vai ser a tensão. É por isso que também é chamada de diferença de potencial. É a diferença de carga elétrica entre dois pontos, tá bom? E aí nós temos também a variável resistência. E o que seria resistência? É a capacidade de um corpo de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, naturalmente, que quanto maior a resistência, menor a tensão do seu circuito. Agora a gente vai ver a lei de Ohm, né? Uma lei de Ohm. Essa lei de Ohm aí diz que a tensão vai ser igual à resistência vezes a intensidade da corrente, tá? A intensidade da corrente é medida em amperes, tá bom? Enquanto que a tensão é medida em volts e a resistência em ohms, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, se nós tivermos, por exemplo, um circuito com 5 volts, né? Com tensão ou diferença de potencial de 5 volts e uma resistência, a gente já calculou a resistência e a gente sabe que tem 220 ohms. Então, se a gente botar isso, substituir esses valores na fórmula e substituir eles, a gente vai ver que a intensidade da corrente vai ser 25 mA. Por quê? A gente botou 5 volts aqui, ó, no lugar do V, botamos 220 ohms no lugar do R, que é a resistência, e sobrou I. Então a gente isola o I, né, bota 220 para o outro lado, aqui está multiplicando, vai para lá dividindo, então fica I igual a 5 dividido por 220, o que daria 0,023 amperes. Logo a gente conclui que a intensidade da corrente é a tensão dividida pela resistência. Bom, prosseguindo. Esses são conceitos assim bem amplos, né? Eu não pretendo com isso me aprofundar nesses conceitos aí, nem fazer exercícios com leis de Ohm, nem nada do tipo. É só para apresentar as fórmulas, apresentar alguns conceitos que eu acho que são importantes, que você tenha uma noção antes de começar a mexer com o Arduino, tudo bem? Então vamos agora ver como é que a gente vai calcular a resistência equivalente de um circuito que esteja em série, tá bom? Então como é que seria isso? Bom, a gente teria um circuito, que é como esse aí que a gente está vendo. Sempre que vocês veem esse treme-treme aqui, esse para cima e para baixo aqui, que vocês estão vendo, isso significa um resistor, tá bom? Então, a gente tem aqui um circuito, tem um resistor de 30 ohms aqui, de 50 ohms aqui e de 20 ohms aqui embaixo. Isso é um circuito em série. Por quê? Porque a corrente está seguindo esse fio, está passando aqui pelo primeiro resistor, ela continua, passa pelo segundo e depois passa pelo terceiro. Não existe um nó aí dividindo, uma bifurcação, digamos assim, dividindo o caminho desse fio. Ele está indo por um caminho único, onde ele encontra um resistor, depois outro e depois outro, tá bom? Isso é um circuito em série. Como é que a gente calcularia a resistência equivalente desses 3 resistores aí? É muito simples, a gente só tem que somar. A gente pega 30, soma com 50, soma com 20, o que daria 100 ohms. Agora, um circuito em paralelo, como seria? Bom, nesse caso aqui é um pouquinho diferente. A gente tem que botar uma formulinha, a gente tem que usar uma formulinha para conseguir calcular isso direito, tá? Não basta somar eles, daria errado. Qual seria essa fórmula? 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, no caso aqui R1 é o 30, né? É a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, que é o 50, mais 1 sobre a terceira resistência, que é o 20. E se tivesse 10 resistências aqui, seria 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda, mais 1 sobre a terceira, ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências, tá bom? Resumindo. Mas vamos agora prosseguir para os resistores. Mas o que seriam os resistores? Os resistores são componentes que vão oferecer uma resistência ao seu circuito, naturalmente, e vão abaixar a tensão por causa disso, do circuito, evitando, portanto, que você queime um componente ou outro. Por exemplo, se a gente montar um circuito com um LED, o LED usa 2,2 volts, o Arduino usa 5 volts. Então, pode ser que você queime o LED botando 5 volts nele. Como você vai fazer para evitar isso? Você vai botar um resistor de 220 ohms ali no circuito do LED e a tensão que antes era de 5 volts vai cair, porque temos agora uma resistência, tá bom? Então é isso que você vai fazer. E é para isso que servem os resistores, né? Eles protegem alguns componentes aí, eles abaixam a tensão. Vamos entender agora o padrão de cor deles, tá? Primeiramente, nós temos uma faixa aqui que representa a faixa das dezenas, depois a segunda faixa, que é a faixa das unidades. Depois nós temos uma terceira faixa, que é um multiplicador, e a quarta faixa, que é uma tolerância em porcentagem.
Então, o que quer dizer isso? Bom, a gente tem uma tabela aqui, ó, onde você vai pegar a primeira faixa, vai ver a cor dela e vai comparar com a tabela. No caso aqui é verde, né? Então a gente vem aqui embaixo, ó, procura a primeira faixa, essa coluna aqui, procuramos aqui a linha que está escrito verde, essa aqui. Primeira faixa, verde, 5. Então nós temos aqui o número 5, por enquanto é 5 ohms. Segunda faixa é azul, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Segunda faixa, é a segunda coluna. Azul, vamos descer até a linha azul, ó. Aqui está escrito azul. 6, significa o valor 6. Então, nós tínhamos 5 na primeira e nós temos 6. Então, isso dá 56 ohms, tá bom? Terceira faixa aqui, é um multiplicador, é vermelho. Vamos ver aqui. Terceira faixa, terceira coluna. Onde está o vermelho? Está na terceira linha. A gente vem aqui, ó, 100 vezes 100. Então, 56 vezes 100 dá 5.600 ohms, tá bom? É o que a gente tem nesse resistor aqui de cima, nesse desenho. Temos ainda a tolerância, que nesse caso aqui é marrom. Então, vamos ver aqui, ó. Marrom, quarta faixa, marrom, 1%. Significa que tem uma tolerância de 1%. Então, vai ser 5.600 ohms mais 1% de 5.600 menos 1% de 5.600. Se a gente for fazer a conta aqui rapidinho, eu vou pensar aqui rapidinho, 1% seria 56, né? Então daria 5.544 a 5.656. Então é mais ou menos esse o range aí de resistência desse resistor aqui que a gente desenhou. Eventualmente, como está escrito aí no slide, eventualmente haverão resistores com 5 faixas coloridas. É a mesma coisa, tá bom, gente? A gente vai pegar essa tabela aqui, que é uma tabela um pouquinho diferente, e vai comparar o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro, o multiplicador e a tolerância. A diferença é que ao invés de ter só 2 dígitos, né, e depois o multiplicador, ele vai ter 3, depois o multiplicador. E o resto é tudo igual, tá bom? É praticamente a mesma coisa, então só muda o número de faixas, tá? É só comparar. Geralmente os resistores que têm 5 faixas são azuisinhos, né? E os que têm 4 faixas são marronzinhos, tá bom? Bem, e agora a gente vai entender um pouquinho da protoboard. A protoboard é um componente, também chamado de placa de ensaio, é um componente que a gente usa para montar os nossos circuitos, os nossos protótipos, né? E tentar simular, tentar fazer simulações ali nela. Então é importante que a gente entenda como que ela funciona, tá bom? Se vocês olharem com atenção, ó, tem vários pontinhos aqui, ó. Vários pontinhos. E eu fiz uma linha aqui, uma linha azul, né, para marcar esses pontinhos. Por quê? Tem uma linha vermelha embaixo também. Mas por que isso? Todos esses 30 pontinhos que vocês estão vendo aqui é como se fosse um único filamento. E eles estão ligados entre si. Logo, vamos pensar aqui, se eu pegar um cabo que tenha uma tensão de 5 volts, que está saindo do Arduino, com tensão de 5 volts, e colocar em um desses buraquinhos aqui que vocês estão vendo, ao longo desse traço azul aqui, se eu colocar esse cabo com 5 volts aqui, todos os outros pontinhos dessa fileirona vão ficar também com 5 volts, tá bom? É assim que acontece. Porque é um único filamento, eles estão ligados, tá? Entretanto, essa tensão não vai passar para a fileira aqui de baixo, paralela à fileira de cima, né? Porque elas não têm contato, elas são paralelas. Então, o que acontece? Essa fileira aqui de baixo, vermelhinha, ela é a mesma coisa que a de cima, são 30 pontos consecutivos, seguidos, e eles estão unidos, é como se fosse um mesmo filamento, e se você botar um cabo com tensão de 5 volts em um desses pontinhos aqui, em um desses buraquinhos, todos os outros ficarão com 5 volts, tá bom? Então é isso. De forma similar acontece aqui no meio da protoboard. Temos vários pontinhos aqui, ó, que estão ligados entre si, tá bom? São fileiras menores, né? Então aqui nós temos uma fileirinha de 5 pontos, paralelo a ela temos outra fileira de 5 pontos, depois outra, e nós vamos ter 30 fileirinhas aqui de 5 pontinhos, tá? Então são pequenos filamentos de 5 buraquinhos aqui que a gente está tendo. Eles não têm contato entre si e quando a gente for montar o circuito, a gente vai botar geralmente componentes, né, eletrônicos na nossa protoboard e a gente vai chegar com cabos, né, contendo, sei lá, 5 volts, com alguma tensão, e vamos energizar o nosso circuito assim. A gente vai botar uma tensão no nosso circuito dessa forma. E, bem, tem que ficar atento para entender como que a protoboard funciona, porque um erro muito comum é você botar um componente, por exemplo, aqui embaixo na protoboard e botar um cabo nessa parte aqui de cima e achar que esse cabo está botando uma tensão no componente aqui embaixo. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque nós temos uma divisão aqui no meio da protoboard. Estão vendo? Geralmente as protoboards vão ter essa divisão aqui, exceto as mais pequenininhas. E essa divisão aqui interrompe, ó. Todos esses filamentos aqui de cima não têm contato com os de baixo, tá bom? A não ser que você bote um cabo ligando eles, tá? Aí teria. Beleza? Então é isso. Aqui embaixo nós teremos vários pequenos filamentos também, ó, paralelos de 5 pontinhos, tá bom? Igual aqui em cima.
E mais embaixo ainda nós temos uma fileirona de 30 pontos e outra fileirona de 30 pontos. Temos aqui exemplo de circuito na página 42. Essa é uma apostila aqui do curso. Quem é aqui da UERJ, do IPRJ, e está fazendo esse curso na plataforma Moodle, enfim, vocês vão ter acesso a essa apostila, tá bom? Então, é uma apostila escrita por mim, com a ajuda do Wesley, do Yuri, e tem mais exemplos, tem tudo isso explicado de forma bem esmiuçada lá, tá bom? Bom, vamos falar agora das partes do Arduino, tá bom? Temos muitas partes aqui que são relevantes falar, muitos pequenos componentes que compõem o circuito do Arduino, mas eu vou dar destaque aqui para o número 1, né, que é esse aqui, esse botãozinho vermelho aqui, que nada mais é do que um botão de resetar. Ele reseta o Arduino e quando você monta lá o seu circuito, ele já está funcionando. Se você quiser começar do início, aperta ali que ele recomeça, tá bom? Temos aqui o número 2, que é um lugar onde você vai botar um cabo azulzinho, geralmente, né, que vem no kit do Arduino, para você ligar ali no computador. E assim você vai botar energia no seu Arduino e fazer ele funcionar, tá bom? É através desse cabo que você vai carregar também o código dentro do microprocessador do Arduino. Do microcontrolador, perdão, do Arduino. Onde está o microcontrolador? Esse negócio compridão aqui preto, tá vendo? Esse retângulo preto aqui. Isso aqui é o cérebro, a CPU do Arduino, é o microcontrolador, tá bom? Temos ainda esse número 5 aqui, ó, que é uma entrada DC. É um lugar onde você pode botar, um outro tipo de entrada, né? Falando de forma mais resumida, é outro tipo de entrada onde você pode prender uma pilha, alguma coisa assim, para carregar o seu Arduino com uma fonte externa, tá bom? Ou seja, uma pilha ou qualquer outra coisa. Importante falar também de todos esses buraquinhos, esses quadradinhos que vocês podem ver aqui em cima, ó. Esses números aqui de 0 até 13 são as portas digitais, tá bom? Do Arduino. A gente vai chamar de porta digital. Nós temos aqui também o GND, ó, que é esse buraquinho aqui. E o GND é onde a gente vai fechar o circuito, tá? Quando a gente montar o circuito, a gente tem que sair, vai ter um cabo que vai estar levando a tensão para o circuito, né, o positivo, e vai ter o negativo, que é o GND, que é onde fecha o circuito, tá? Geralmente o cabo que sai do Arduino levando a tensão, geralmente ele sai ou do 5 volt aqui embaixo, ó, ou de alguma porta digital. Geralmente esse cabo aí ele é vermelhinho. E aí o circuito tem que passar pelos seus componentes e depois ele volta para o Arduino no GND, tá bom? Que está aqui, mas não somente aqui, tem o GND aqui embaixo também, tem outro aqui. Então tem 3 GNDs aí no Arduino Uno, tá bom? Então é isso, o circuito ele começa no Arduino, passa pelos componentes e volta para o GND, beleza? Temos aqui portas analógicas, tá? Então, recapitulando, essas aqui de cima são portas digitais, essas aqui são analógicas. Vocês vão perceber ainda que tem algumas portas digitais com um til, tá vendo? Um tracinho na frente do número, a 3, a 5, a 6, 9, 10 e 11. Essas aqui são as portas PWM, tá bom? PWM significa Pulse Width Modeling, tá bom? E o que seria isso? Bom, é uma espécie de porta digital que aceita alguns comandos analógicos, tá bom? Falando de forma bem resumida, seria isso, tá? A gente vai ver os comandos, a gente vai ver tudo isso com mais calma à frente, beleza? Essa aqui ainda é uma apresentação do Arduino e da protoboard, dos resistores e de noções de circuito elétrico que são necessárias antes da gente começar a ligar um LED e a montar circuitos eletrônicos, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Próximo slide aqui, ó, já é para fazer um LED piscar e já tem código, então a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? É isso aí, valeu, tchau, tchau.